voltei para a gente conversar com a Irani, gente. Irani, que é a esposa do Maguila. Só recapitulando, né, Rafa? Sim. Há uns 15 dias atrás? Uns 15 dias atrás, mais ou menos, começaram a circular vídeos na internet do Maguila pedindo para sair da clínica, para deixar a clínica, que ele não estava mais feliz lá. Só que, na verdade, aconteceu. Esse vídeo é um vídeo muito antigo, mas muito antigo, do Maguila, mas faz muito tempo já esse vídeo, e as pessoas começaram a publicar esse vídeo como sendo atual. E isso, claro, é fake news e acabou irritando toda a família do Maguila. Não, irritando até a gente, que Sim, não é sim. nem da família, mas que a gente não suporta isso. Porque, gente, na verdade, na matéria, disseram que o Maguila foi abandonado pela família e jogado, esse foi o termo que usaram, jogado na clínica e abandonado pela família. E isso é inadmissível, né, Irani? É verdade, Kátia. É uma coisa que as pessoas não entendem. Eu acho que está tendo alguma falsa memória do povo brasileiro, onde as pessoas que são queridas e que as pessoas amam, acham que tem que ser eterno, não pode ficar doente, não pode ficar nada. Nós tivemos a Hebe, né? Infelizmente perdemos a Hebe, o Shaolin e outros muitos, o Schumacher. Então, assim, tem pessoas e pessoas que estão passando, todo mundo passa por situações, mas as inverdades é impressionante, é muito maior do que o amor ao próximo. Infelizmente, isso está se tornando uma realidade, né? As pessoas gostam de multiplicar o errado, multiplicar a situação difícil, mas se aproveitando para tentar ter clique. E é isso que mata a gente de... É raiva mesmo, vou te dizer que é raiva, para mim me dá raiva. Alex lembrou muito bem, há pouco, de outros casos também, né? De pessoas que também passaram por algo similar, né, Alex? Isso, e criam essas fake news, e a gente sabe, né, cara, estatisticamente, a fake news parece que se movimenta muito mais rápido que a notícia boa, que o positivismo. A Vanusa passou pela mesma Não falaram que a Areta abandonou? Que o Rafael, abandonou. O Rafael teve que vir até São Paulo para dar uma entrevista, explicar que não era eles nada teriam disso. jogado a mãe na clínica, e era uma clínica que não dava atendimento. Falaram até isso, né? Que não dava atendimento, que a clínica não tinha recursos, e a gente acompanhou o processo da Vanusa, era tudo mentira, né? E a gente sabe da história da Irani com o Maguila, dessa prova de amor sempre constante no dia a dia, na televisão, na vida real. Na vida real. E como que você vê hoje essa situação? Depois de passados já 15 dias, o Rafa estava dizendo que você até pensa em abrir um processo contra essas pessoas. Sim, o meu escritório com a minha sócia, a doutora Neuza, nós estamos já providenciando também em várias ações, porque até as pessoas pensam que é terra sem ninguém, a internet, existe lei para isso. E eu quero deixar claro, Kátia, que o Maguila faz 15 anos que ele está doente com essa enfermidade. Foi descoberto há 5 anos agora a encefalopatia traumática crônica. E essa doença ela é progressiva, irreversível, e a cada dia que passa, ele toma as medicações para o comportamento. Ainda não existe uma cura da doença. Um medicamento que fala, olha, hoje o Alzheimer, a demência, a encefalopatia vai ser curada, a pessoa vai ficar bem. Não, ela é degenerativa. Então, ao mesmo tempo que a pessoa aparenta semanas bem, tem semanas que ele fica totalmente acamado. Sim. E para você imaginar essa doença, como é difícil, porque às vezes a própria pessoa, ela olha para você e tem momentos que ela não te conhece, momentos que ela te conhece. É estranho esse tipo de doença. Por isso a importância de uma clínica com profissionais ali que sabem tratar da forma certa cada dia diferente desse paciente, né? Exato. O Maguila, eu venho ao lado compartilhando, nós somos parceiros, né? Sempre foram. Eu estou ao lado dele e ajudando a todo momento. Então, assim, os próprios médicos, a equipe médica viu a necessidade de indicar uma clínica, e o CT Anjos, ela é uma continuidade da minha casa. Foi difícil até para mim, para o meu filho, que hoje meu filho tem 30 anos,
colocar uma Maguila num lugar onde eu pudesse estar sossegada, porque eu tenho minha vida própria, eu trabalho, eu tenho que estar bem para me cuidar dele. E outra coisa, né, Irani? Maguila sempre foi muito forte. Para você conseguir levantar o Maguila, é impossível, gente. E aí o que a gente faz? Nessa tentativa de ser Mulher Maravilha, da gente resolver umas coisas numa situação como essa, a gente deixa de cuidar tão bem quanto a gente poderia se colocasse na clínica e tivesse sempre junto, que é o que você faz. Como que Exatamente. Não é? Exatamente. E outra coisa, Kátia, em casa, quando ele saiu do hospital, que ele ficou muito ruim, ele já estava com a doença bem mais ativa, ele chegou a cair várias vezes dentro de casa. Então, o risco que eu tenho de estar com ele dentro de casa, sem você vai colocar uma UTI dentro da sua casa, ele é o tipo de pessoa que ele não aceita muitas regras, né? Por exemplo, medicação, se não for num lugar especializado, ele não quer tomar. Sim. E se ele não tomar, ele vai piorar cada vez mais, e aí ele pode correr um risco para ele mesmo. E para outras pessoas, porque ele fica muito, muito agressivo. Então, essa é uma outra situação que muitas vezes as pessoas não gostam de comentar, né? Em alguns casos de demência. E eu conheço casos de pessoas até próximas que eram pessoas calmas, até vistas como calmas. No caso dessa pessoa que eu conheço, era Alzheimer. Hoje a pessoa já está muito debilitada. Mas ela tinha dias de muita agressividade. E que queria bater em todo mundo, não queria remédio, não queria comer, me leva de volta para casa. Tanto que tem clínicas que colocam um ponto, parece um ponto de ônibus falso dentro da clínica e fala assim, vou pegar a sua bolsa, vou te levar no ponto que daqui a pouco vem te buscar. A pessoa fica sentadinha 2 horas, 3 horas. Aí a pessoa fala, o que eu estou fazendo aqui? É a hora do café. E aí eles levam embora. Então não adianta você lutar contra isso. E a gente ia tentar lutar e falar o oposto, né, Irani? Porque a gente não tem a habilidade para isso, né? Você falando não para esse tipo de doença das pessoas, eles não aceitam. Então, assim, é muito complicado você conviver. E eu passei por uma equipe médica, acompanhei, porque os acompanhantes desses pacientes sofrem. Precisam ser tratados. Consciente. E ele ainda perguntei para a própria equipe médica, o Maguila está sofrendo tanto? Ele falou, ele não se lembra de muita coisa. No entanto, que ele nem se lembra desse vídeo que ele gravou, que foi uma maldade, onde essa pessoa que gravou esse vídeo há 2 anos atrás me pediu R$50 mil para publicar. Jura, chantagem? Verdade. R$50 mil para publicar. Eu falei, mas eu não devo nada, eu saí daí sábado. Eu estava com a minha mãe tem 82 anos de idade, está sofrendo com tudo isso, a minha família. Claro. E eu saí de lá e eles fizeram esse tipo de coisa. Então, assim, a mudança da medicação causa um transtorno. Sim. Então, o paciente, a gente sofre mais que está ali acompanhando do que eu acho que ele também. Em algum momento ele sofre, ele até chegou a chorar de ver esse vídeo, de ver os assuntos na internet, de ver as coisas, que ele ficou muito abatido com isso. Eu acho que são alguns momentos de lucidez e outros que parece que vive num mundo paralelo, né? A família precisa de tratamento tão direcionado quanto o paciente nesses casos, para a gente conseguir entender isso, né, Irani? Porque eu não vou dizer que eu imagino que você passa, porque eu nunca passei por isso. Eu acho que é uma situação tão complexa, mesmo para você, tem dias que você fica mais vulnerável, né? Exato. E, Kátia, é bom, se fosse as pessoas fossem como você, entender e ter pessoas que já teve alguma situação dessa e saber a situação, a gente imagina do que cada um está passando. Mas, assim, é muita maldade em cima de uma doença que a gente não tem muito o que fazer, mas estamos dando qualidade de vida melhor para o Maguila. Então, Maguila não está no asilo, Maguila está lá. Se fosse um asilo, até eu gostaria de estar lá, porque tem 2 piscinas maravilhosas, é uma chácara maravilhosa, ele gosta de animais, ele gosta de conversar. Então, são pessoas que estão lá, que é a continuidade da minha casa. Então, eu estou tranquila, mas fico muito chateada
e vou ingressar com todas as medidas, faz mesmo, sabe, judiciais, porque não tem como. Eu acho que as pessoas têm que, quando mexem no bolso, aí cala a boca. Eu acho ou mexendo no bolso ou uma lei forte que já resolveria. Mamas, tem uma pergunta para fazer para a Irani? Um abraço para você, Irani. Ai, obrigada, querido. Quando eu posso, eu assisto vocês, mesmo no trânsito aqui no carro, tem a televisão escolhendo. Dá pra ver. Eu gosto muito das receitas da água na boca. Outro dia tinha um bolo de chocolate aí que, nossa. Desde que a próxima vez que eu fizer um bolo desse, eu mando pra ti. Deixa pra mim. Ótimo. Mas, Irani, eu queria saber o seguinte. Eu soube que há pouco tempo o Maguila teve uma broncopneumonia, que ficou internado na UTI e tal. Como é que ele está hoje? Você sabe? Você ia hoje visitá-lo, né? Então, toda semana eu vou, porque eu acompanho, né, as medicações, as coisas, enfim, a equipe médica passa um vídeo, a clínica, né, porque lá tem um conjunto, né, de pessoas que trabalham em função de todos os pacientes. Então, tem a enfermagem, tem a médica, tem a fisioterapeuta, a nutricionista. Então, eu sempre estou em contato. Ele não faz um mês ainda, não fez um mês que o Maguila esteve na UTI, uma semana, depois ficou uma semana no quarto, ficou muito ruim. Isso não foi divulgado, eu até pedi para o próprio hospital não divulgar, eu não gostaria de estar comentando isso, porque eu quero passar coisas boas, né? Eu acho que a imagem do Maguila, de tudo que eu trabalhei porque todos vocês sabem, para um artista estar na mídia, para um esportista estar na mídia, precisa de ter um trabalho de assessoria contínuo. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, você falar dessa fragilidade que o Maguila está passando é importante para as pessoas verem o grau de crueldade que muita gente tem na hora que quer simplesmente ter uns cliques na postagem que faz. E isso, eu acho que é uma forma tão desumana. É assim, sabe a tal da empatia que a gente fala? As pessoas deviam ter um pouco mais, se coloca no lugar do outro, né, Rafa? É verdade. Ô, Irani, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta também. Eu queria saber como é que tá a rotina do Maguila agora, como é que ele está lidando com isso. Eu lembro também de um período, alguns anos atrás, na verdade, que tinha uma época que muitos programas de televisão ficavam ali fazendo campana mesmo em frente à clínica, também fotógrafos, paparazzi, jornalistas de site, todo mundo queria alguma informação e o Maguila foi muito blindado naquela época, claro, porque era necessário. Hoje em dia, isso acalmou um pouco ou ainda existe isso? Então, hoje, como faz nem um mês que ele ficou na UTI, cada dia que passa o Maguila vai ficando mais debilitado. Teve, há 6 meses atrás, nossa, ele estava mais em pé, hoje ele está mais acamado, né? Ele está com dificuldade de andar. Mas nós estamos trabalhando para que ele consiga mais rápido manter as atividades. Mas é o tempo dele. Então, tem coisa que para nós, ainda eu até comentei isso com o cuidador que fica 24 horas com ele, o Flávio e outras pessoas, assim, deixa o tempo dele. Porque às vezes ele fica até nervoso de saber que ele tem que fazer isso. Tem dia que ele não quer fazer nada. Tem que respeitar, né? Então, eu respeito isso e falo assim, mas não deixe ele muito acamado, né? Então, hoje mesmo, ele está bem debilitado do que ele já estava anteriormente. Depois de sair da UTI, a medicação, tudo muda, né? É muito complicado, tudo muda. Ainda mais por ficar deitado por tanto tempo, o corpo fica debilitado e a musculatura também, né? Então, esse retorno, fisioterapia e tudo mais é muito importante, mas você faz muito bem, seguindo o quanto que o Maguila vai mostrando que está naquele dia bem para isso, porque senão passa a ser um outro sofrimento, né, Irani? Exato. E para ele, que sempre foi muito ativo, treinava muito, tinha uma atividade muito frequente, hoje fica pior, né? Porque aí ele sente isso. Então, por exemplo, tem momentos que ele tem que colocar ele numa cadeira de roda para ele ficar um pouco no sol. Às vezes ele vai acompanhando, já cansa, ou levanta, senta. Então, é isso. Eu acho que as pessoas têm que entender que eles estão fazendo mal para o Maguila. Estão falando da minha pessoa, sabe, Kátia? Você me conhece, as pessoas me conhecem, sabe que eu jamais
iria fazer isso. E não só Nunca. com Maguila. Com qualquer não só com pessoa. Maguila, É. com qualquer pessoa, porque isso aí é do meu caráter. Então, eu compartilho e sou muito parceira do Maguila. E de estar ao lado dele ajudando. Né? Agora, eu tenho a minha vida e eu tenho que caminhar. Agora, ninguém está deixando Maguila sem cuidado. Olha, Irani, eu vou te falar uma coisa. Sinceramente, siga mesmo com os processos, porque, infelizmente, as pessoas muitas vezes só aprendem assim, ou no dinheiro ou na lei. Já que a lei não vai punir da forma como deveria punir, que a pessoa, pelo menos, tenha a punição do bolso, para ver se dessa forma se conscientiza, cria uma certa empatia, e se você não pode ajudar, não atrapalhe. Eu acho que é muito mais fácil, faz uma oração, ou pense, memorize, sei lá, mande uma energia de acordo com o que você acredita, mas emane boas energias e boas coisas para o próximo, ao invés de você ficar inventando história e levando justamente o negativo, né? Um beijo para você, viu, Irani? Beijo no teu filho, no Maguila. Beijo, Kátia. Eu acho que essas pessoas que estão nessa pandemia muito desocupadas, procure alguma coisa para fazer. Se ocupe, né? Eu vi aí a matéria anteriormente, isso está fazendo muito mal. Procure ler mais, procure passar o bem e o amor, que vai dar tudo certo. Muito obrigada a toda a equipe, a todos vocês. Beijo a eu você. espero o bolo. Qualquer hora eu vou tomar um café com vocês. Beijo, minha filha, que isso vai ser lembrado por mim. Pode deixar, viu? Um beijo pra você, fica bem. E, gente, obrigada. A gente não devia, nesse país... Vou te falar uma coisa, não é falar assim, falar tudo mal. Vamos pensar em outros países que enaltecem os seus grandes ídolos. Não é verdade? Cuidam, valorizam, Não é, Miro? dão Verdade. assistência. E não só isso, ficam lembrando das coisas boas que a pessoa fez. Não é? Aqui tem uma busca muito grande das pessoas, né, por buscar o lado ruim, O né? negativo. O que tá acontecendo de mal, a pessoa, como ela tá jogada na sarjeta, ela tá ruim, ela tá doente. E a pessoa vibra ela tá com E as isso. pessoas querem isso, parece. É muito louco. A gente tem que mudar isso. Tem É que virar surreal. com a tristeza do E outro. fica, né? Depende do grau de maldade, cada um, não é? Vai se tratar, né? Não gente? lembra de os grandes ídolos que a gente teve, de tanta gente que faz tanta coisa boa. alegria, tanta- E aí só quer saber de focar na coisa ruim. Igual Maguila, uma baita trajetória, Nossa. campeão mundial, diversos títulos, um ídolo do país no esporte, e as pessoas estão focadas em... Quantos adolescentes ao longo da carreira dele, daquela se escola que ele tinha, se inspiraram, né, mamá? E mais do que isso, tiveram uma oportunidade de enxergar a vida por uma outra lente, não Pois é? né? O esporte levando uma vida diferente para algumas pessoas, né? É, O oportunidade. Maguila sempre foi uma inspiração. Foi. E além de ser inspirado, ele era muito bem-humorado. Ele ria muito com ele. E muito feliz, né, mamãe? Besteirento, né? Pois é. Adorava um cachê, né? Gostava do cachê. Ele gostava. Ele chegava e falava assim, a gente tem cachê? Eu falava, aqui não tem cachê não. Ele falou, tudo bem, eu venho mesmo assim.